Última parte da aula sobre antihipertensivos, finalizando falando sobre diuréticos. Os diuréticos são medicamentos que acarretam uma perda global de sódio e água por parte do corpo através de uma ação sobre o rim. Então, na verdade, os medicamentos que nós chamamos de diurético, eles tendem a agir sobre o sistema renal, sobre a unidade funcional do rim, que é um néfron. Ele vai atuar em alguma parte do néfron, sempre tentando eliminar mais íons, por exemplo, sódio, e consequentemente água. A água indo embora do corpo diminui a resistência vascular periférica por conta da diminuição da volemia, faz com que a pressão arterial caia. Então nós vamos ver quais são esses fármacos, onde que eles vão agir exatamente no nosso sistema renal. Nosso corpo possui dois rins que são irrigados através da artéria renal e o sangue filtrado sai através da veia renal. A urina formada é coletado pelos tubos coletores e é eliminado através do ureter, né, bexiga meio externo. O rim é dividido basicamente em duas regiões, uma região cortical e uma região medular, não, aqui está mais bem representado. Nessas regiões encontram-se os néfrons, que são as unidades funcionais, as unidades funcionais do nosso sistema renal. Cada um dos rins possui cerca de 1 milhão de néfrons. Os néfrons são as estruturas responsáveis por filtrar o nosso sangue, eliminando os excretas e reabsorvendo os nutrientes e sais minerais. Então a gente pode observar aqui a anatomia de um néfron. Ele é irrigado, o sangue chega através da arteríola aferente, forma uma rede de capilares chamado de glomérulo renal. Esse glomérulo ele é deixado através da arteríola eferente. A cápsula renal ou a cápsula de Bowman recobre esse complexo de capilar, fazendo com que se forme o ultrafiltrado. O sangue, a água e os demais ingredientes atravessem esse filtro natural. Esse primeiro contato, essa primeira parte do sistema dos néfrons é conhecido como túbulo contorcido proximal e é nessa região onde são reabsorvidos cerca de 70% do sódio de volta para a corrente sanguínea. Também é nessa região que é reabsorvido a glicose, aminoácidos e outras vitaminas. Seguindo o túbulo contorcido proximal, é formado a alça néfrica ou alça de Henle. Ela é formada por duas partes basicamente, uma alça descendente, onde ocorre também a absorção de água, e uma alça ascendente, em que a água não é absorvida, mas há também uma intensa absorção de sais minerais, principalmente o sódio. Cerca de 20 a 25% do sódio é reabsorvido na alça ascendente da alça de Henle. Tá? A parte final do néfron é conhecido como túbulo contorcido distal. Aqui também há a absorção de parte do sódio, cerca de 2 a 5%, e aqui é justamente onde ocorre a maior parte da eliminação ativa das excretas. Esse túbulo contorcido distal se liga aos ductos coletores. Nessa parte final há ainda uma intensa reabsorção de água e pode ser reabsorvido uma parte final de sódio, entre 2%, de 2 a 3% de sódio. Essa parte final do duto coletor já está a urina formada, onde vai caminhar para o ureter. Esse é um outro esqueminha interessante, mostrando o funcionamento do néfron, a arteríola aferente, onde chega e onde sai, a cápsula de Bowman, os capilares, onde ocorre o ultrafiltrado. Essa primeira parte, no túbulo contorcido proximal, ocorre a secreção de certos agentes, de certos excretas, e a reabsorção de íons. Aqui é o principal local de reabsorção de íons sódio e de água, e os outros compostos que importam no nosso organismo.
À medida que vai descendo pela alça de Henle, ela é altamente permeável à água. Na alça ascendente ocorre uma intensa reabsorção de sódio, enquanto no túbulo contorcido distal também ocorre reabsorção de sódio e água, formando o duto coletor. Okay? Esse esqueminha aqui mostra o néfron e os principais locais de ação dos nossos fármacos. Na parte contorcida proximal, ocorre a ação dos que nós chamamos inibidores da anidrase carbônica, como é o exemplo a acetazolamida. São fármacos com fraca ação diurética que tendem a eliminar íons bicarbonato. Consequentemente, o sódio vai junto. Tem baixa eficiência diurética, mas nós vamos falar sobre eles. Aqui também, nessa parte do túbulo contorcido proximal e na alça descendente de Henle, ocorre a ação dos diuréticos osmóticos. Diuréticos osmóticos porque eles têm a capacidade de reter e atrair água. Por exemplo, ureia, a glicerina e o manitol. Como eles retêm a água no túbulo, ocorre a maior eliminação de água do organismo. Já na alça ascendente de Henle, ocorre a ação dos diuréticos de alça. Eles bloqueiam a reabsorção de sódio, são diuréticos potentes porque eles podem bloquear até 20%, de 20 a 25% da reabsorção de sódio. Isso é extremamente importante. Os diuréticos de alça, como a bumetanida e a furosemida, são diuréticos muito potentes, têm uma potência muito grande em relação à formação da diurese. Já no túbulo contorcido distal, ocorre a ação dos diuréticos tiazídicos, que impedem a absorção também de sódio, porém, eles são diuréticos mais fracos, porque nesse local ocorre apenas de 5 a 7% da reabsorção de sódio. Então, o seu efeito é um pouco mais brando em relação à diurese. No túbulo contorcido distal, já na formação dos dutos coletores, ocorre a atuação dos diuréticos poupadores de potássio, porque eles diminuem a absorção de sódio, mas preservam a eliminação de potássio. Isso é muito importante, nós vamos ver mais à frente. Porém, são diuréticos muito fracos, porque aqui apenas 2% do sódio é reabsorvido. Então, o seu efeito diurético é muito fraco, porém, eles poupam potássio. Diferentemente dos diuréticos de alça, que depletam potássio, ou seja, eliminam potássio também, assim como os diuréticos tiazídicos, os poupadores de potássio, como a amilorida e a espironolactona, eles têm pouco efeito diurético, mas, consequentemente, eles fazem uma boa preservação do potássio. Então, vai ser muito comum nós vermos a associação dos poupadores de potássio com os diuréticos tiazídicos ou os diuréticos de alça. Olha, esses fazem um bom efeito diurético, mas eliminam potássio. Os poupadores fazem um péssimo efeito diurético, mas um bom efeito poupador. Então a ação é sinérgica, preservando o potássio e fazendo a diurese. Okay? Aqui nós vamos ver em partes os mecanismos de ação de cada um desses grupos. No caso dos inibidores da anidrase carbônica, que atuam sobre o túbulo contorcido proximal, a ação de dois tipos de transportadores. Um tipo de transportador anti-Porter, em que ele absorve o sódio da luz do túbulo e elimina o íon H+. Um transportador do tipo anti-Porter, ele sempre faz a troca de um íon por outro. Então, ele absorve sódio em detrimento à eliminação de hidrogênio H+, correto? Esse hidrogênio H+, junto com o íon bicarbonato, vai formar o ácido carbônico, que pela ação da anidrase carbônica presente na membrana das células, forma o CO2, que é um gás que se difunde naturalmente para dentro da célula. Lá dentro da célula sofre a ação da anidrase carbônica novamente, formando o ácido carbônico, consequente o íon bicarbonato através da sua ionização. O íon H+ é eliminado através do antiporter, enquanto que o íon bicarbonato dentro da célula é jogado de volta para a corrente sanguínea através de um outro tipo de transportador, chamado transportador sim-porte, em que ele carrega conjuntamente
tanto o sódio quanto o bicarbonato de volta para a corrente sanguínea. Inibindo a ação da anidrase carbônica, eu aumento a eliminação de sódio e íons H+. São diuréticos, como exemplo a acetazolamina, são diuréticos fracos, hoje eles estão em desuso. Eles são mais indicados no caso do tratamento do glaucoma, que é a hipertensão no globo ocular. Porém, a gente cita como um diurético que já foi muito utilizado. Já os diuréticos de alça, eles atuam inibindo o simporte do transportador de sódio, cloreto e potássio. Veja bem, vamos ver como funciona esse transportador. Esse transportador do tipo Symporter, ele capta um átomo de sódio, 2 átomos de cloreto negativo e 1 átomo de potássio e joga para dentro da célula renal de uma só vez. Automaticamente o potássio é eliminado através do canal de potássio. Isso faz com que no interior da célula fique sempre uma carga negativa, porque veja, entra 2 negativos, 2 positivos, mas automaticamente um positivo é eliminado. Então, na luz do túbulo, sempre vai ter uma carga positiva. O que isso favorece? Favorece, por exemplo, o transporte ativo de cálcio e magnésio através do interstício da célula. Essa diferença de potencial faz com que esses 2 íons atravessem naturalmente a célula para a luz intestinal, para a corrente sanguínea. O sódio e o cloreto, uma vez absorvido, é transportado através de um antiporter do tipo sódio-potássio para o interior dos vasos sanguíneos. Perfeito? Os diuréticos de alça, como a bumetanida e a furosemida, bloqueiam esse transportador. Ao bloquear esse transportador, bloqueia a absorção de sódio, bloqueia a absorção de cloreto e de potássio. Automaticamente eles são eliminados na urina, juntamente com os íons cálcio e magnésio. Tá? Isso é um detalhe muito importante. Por isso dessa potência da furosemida. Por isso que ela é um diurético potente. Ela elimina muitos dos íons presentes que deveriam retornar à corrente sanguínea. Então veja bem, se eu elimino sódio, potássio, cálcio e magnésio, eu posso falar que os diuréticos de alça, eles são promovem a hiponatremia, ou seja, diminuição do sódio no sangue, a hipopotassemia, a hipocalcemia e a hipomagnesemia. Perfeito. Os diuréticos de alça fazem isso, diminui praticamente todos os íons da corrente sanguínea. E isso pode ser um problema, nós vamos ver mais lá na frente. Tá? Em relação a esses íons que são eliminados, o íon cálcio é o que menos sofre essa ação. Por quê? Por 2 situações. Uma adaptação metabólica pode aumentar a produção de calcitriol, que aumenta, consequentemente, a captação de cálcio intestinal. E também a ação do paratormônio, que aumenta a captação por receptores específicos no túbulo contorcido distal dos íons cálcios. Então, o cálcio é, teoricamente, o menos afetado. Porém, o magnésio, sim, tem uma queda abrupta na corrente sanguínea. E aí nós vamos mostrar que isso é um efeito colateral dos diuréticos de alça, certo? Olhando aqui o mecanismo de ação, por exemplo, dos diuréticos tiazídicos que atuam no túbulo contorcido distal, eles atuam nesse transportador do tipo Symporter, na luz do túbulo renal. Ele bloqueia a absorção de sódio e cloro, né, de sódio e cloreto. O sódio automaticamente voltaria para a corrente sanguínea. Os diuréticos tiazídicos bloqueiam exatamente esse transportador. São diuréticos mais fracos porque esse transportador é responsável pela absorção de 5 a 7% do sódio. Então, eles têm um menor efeito diurético. Aqui, esse esqueminha não está mostrando, mas aqui tem um transportador de potássio também. Então, os diuréticos tiazídicos, eles diminuem não só a reabsorção de sódio, mas também de potássio. Ou seja, eles promovem a hiponatremia e a hipopotassemia. Eles não poupam potássio, ok? Já os diuréticos poupadores de potássio, que atuam aqui no duto coletor, nós temos 2 tipos, a aldosterona, os antagonistas da aldosterona, e a amilorida, que bloqueia o canal de sódio.
Como que acontece a reabsorção de sódio natural? A aldosterona atua sobre o seu receptor, né, o receptor da aldosterona, que na verdade é um fator de transcrição nuclear, que aumenta a expressão desse transportador de sódio aqui. Então, a aldosterona atua, faz a produção desse transportador, aumenta a sua expressão, consequentemente aumenta a reabsorção de sódio. Perfeito. A espironolactona é um antagonista desse receptor. Se a aldosterona não age, eu não tenho o estímulo nuclear, consequentemente eu diminuo esses canais, perfeito? Consequentemente, esses canais, eles atuam absorvendo apenas o sódio, eu poupo o potássio no sangue, na corrente sanguínea. Já a amilorida, ela atua diretamente nesse receptor. Ao bloquear esse receptor, impede a absorção de sódio, porém preserva o potássio, ok? A diferença é que esses diuréticos são fracos, são considerados diuréticos muito fracos, porque nesse local apenas 2% do sódio é reabsorvido. Por isso que é comum a associação dos poupadores de potássio ou com os diuréticos de alça ou com os diuréticos tiazídicos. Um detalhe, nunca é recomendada a associação de um diurético de alça com um diurético tiazídico. O risco de hipopotassemia é muito grande, ok? Mas associar um poupador de potássio com um tiazídico é muito comum, tem um bom efeito diurético e ainda preserva o potássio. Então, quais são as classes que nós vamos abordar hoje de diuréticos? Os diuréticos de alça, como é o caso da furosemida, os diuréticos tiazídicos, como é o caso da clortalidona e da hidroclorotiazida, os poupadores de potássio, como é o caso da amilorida e a espironolactona, né? Os antagonistas da aldosterona, perdão, também é um poupador de potássio, né? Mas a gente vai diferenciá-los. E os agentes hiperosmolares, como é o caso da glicerina, o manitol e a ureia. Okay? Vamos começar falando sobre os diuréticos de alça, né? São diuréticos de alta eficiência, são diuréticos potentes. Eles inibem a reabsorção do simporte sódio, potássio e cloreto na alça de Henle. O seu efeito antihipertensivo se deve à redução na resistência periférica ao fluxo sanguíneo. O indivíduo elimina mais água, consequentemente ele tem um menor volume sanguíneo. O seu efeito também anti-hipercalcêmico resulta do aumento da excreção de sódio. Tá? Ele também tem um efeito anti-hipercalcêmico, controla os níveis de cálcio no sangue. Quais são as principais indicações dos diuréticos de alça? Edema agudo pulmonar, agente antihipertensivo, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência cardíaca crônica, cirrose hepática e insuficiência hepática. O mecanismo de ação nós vimos, eles bloqueiam esse transportador do tipo SYMPORT, consequentemente eu tenho uma maior eliminação de sódio e água, mas também eles não poupam potássio, ok? Indicações no tratamento do edema associado à insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática e doença renal crônica. Também é adjuvante no tratamento de edema pulmonar, tratamento da hipertensão leve a moderada, geralmente associada a outro agente hipertensivo. Tá? Normalmente é muito comum. Também é utilizado no tratamento da hipercalcemia. A contraindicação hipersensibilidade e gravidez. Na gravidez, os diuréticos são contraindicados. Algumas precauções em relação ao uso dos diuréticos de alça. Cautela em paciente com risco de hipopotassemia, tá? Principalmente se fazem uso de digitálicos e antiarrítmicos, por exemplo, a digoxina e a amiodarona, que podem ter efeitos tóxicos na ausência do potássio. Isso tem que ser observado e tem que ser, estar atento a isso. Avaliar o risco-benefício nos pacientes com anúria, ausência de urina, formação de urina, diabetes do tipo 2, né? Porque os diuréticos de alça aumentam a glicose circulante e diminui a eliminação de ácido úrico. Então, paciente que sofre de gota ou paciente com hiperuricemia tem que ter cautela, são contraindicados nesses pacientes. Pacientes com infarto agudo do miocárdio e com pancreatite. Tá? Efeitos adversos comuns dos diuréticos de alça que estão ligados à dose. Quanto maior a dose, maiores os efeitos adversos. Exantema, desequilíbrio hidroeletrolítico, hemorragia, paciente com gota, agranulocitose,
pode provocar ototoxicidade quando associado à anfotericina B ou aos antibióticos do tipo aminoglicosídeo, hipotensão ortostática, vertigem, cefaleia e hiponatremia e podem causar hiperglicemia. Tá? Então, cuidado pacientes com diabetes. Quais são as interações medicamentosas mais comuns dos diuréticos de Alce? Diminui os efeitos dos anticoagulantes cumarínicos, então varfarina é contraindicado, principalmente com a furosemida, que apresenta uma alta ligação a proteínas plasmáticas. Os anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente a indometacina, diminuem o efeito hipotensor. Aumentam a toxicidade da digoxina, cuidado então pacientes cardiopatas que usam cardiotônicos, aumentam os efeitos tóxicos do lítio, paciente maníaco depressivo que faz uso de carbonato de lítio, cuidado então com essa associação. O álcool pode potencializar o efeito hipotensor, é contraindicado em pacientes que fazem uso de álcool. A anfotericina B, que é um antifúngico, com os aminoglicosídeos, como é o caso da micacina, podem e causam ototoxicidade, são altamente contraindicados. Quais são os representantes dessa classe? Os principais, eu vou citar aqui só os principais e os mais utilizados aqui no Brasil. A bumetanida, né, um antipertensivo diurético, usado via oral, ele é completamente absorvido, apresenta altas ligações a proteínas plasmáticas, principalmente a albumina, então cuidado com a interação com outros fármacos que também fazem altas ligações, como a fenitoína, fenobarbital, a varfarina. Meia-vida de 1 a 1 hora e meia, sua eliminação é renal, é óbvio, tem que ser renal para ela poder fazer o efeito nos receptores, e as doses são bem baixas, 0,5 a 2 miligramas dia. O principal representante é a furosemida, é um fármaco bem barato e muito utilizado hoje no tratamento da hipertensão como diurético. É extremamente potente, faz uma diurese muito intensa, apresenta altíssima ligação à proteína plasmática, então cuidado com as interações, liga principalmente à albumina. A sua biodisponibilidade é de 60%, com meia-vida em torno de 30 minutos. O efeito diurético máximo é a partir de 1 hora por via oral e a via parenteral questão de minutos. Atravessa a barreira placentária, não pode ser usada em grávidas. A sua eliminação é renal. As doses partem de 20 miligramas, normalmente 40 miligramas dia, podendo chegar a 80. Lembrar que as reações adversas estão ligadas à dose. Quanto maior a dose, maiores as reações adversas. Um outro diurético de Alce é a indapamida. Tá? Um antipertensivo e diurético, apresenta também uma alta ligação à proteína plasmática, sofre biotransformação hepática. O seu início de ação antipertensiva é um pouco mais lenta, porém o seu efeito é mais longo, tá? Doses baixas, 1,5 miligramas por dia. A segunda classe de diuréticos que nós vamos falar são os diuréticos tiazídricos. Talvez hoje os mais utilizados no tratamento da hipertensão, né, são derivados das sulfonamidas, inibem a reabsorção de sódio, cloreto e água do túbulo contorcido distal. Aumenta a excreção urinária de potássio também, magnésio e em pequenas escalas os íons bicarbonatos. Então os diuréticos tiazídicos não poupam potássio, causam depressão de sódio e água leve. Não são diuréticos tão potentes quanto os diuréticos de alça, porém eles são mais seguros, atravessam a barreira placentária e são excretados no leite. Então cuidado com mulheres grávidas e que estejam amamentando, avaliar o risco-benefício. O mecanismo de ação, eles bloqueiam o simporte de transportador de sódio e cloreto, eliminando também mais potássio, tá? Aqui naquele esqueminha não tinha bomba de potássio, eles não conseguem preservar, então eles eliminam tanto sódio quanto potássio e magnésio. São indicados no tratamento de edema associado à insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática com ascite, terapia com adrenocorticoides. Os adrenocorticoides aumentam a captação de sódio, consequentemente os tiazídicos aumentam a eliminação de sódio. Então é muito comum a associação do uso de corticoides com os diuréticos tiazídicos. Tá? Alguma forma de diminuição da função renal, na hipertensão, pode ser o tratamento de início, tratamento individual com um antipertensivo leve, tiazídico, ou associado a outros fármacos, inibidores da ECA, os antagonistas da angiotensina 2, enfim, os bloqueadores de canal de cálcio, eles podem estar associados sem problemas. Tratamento também do diabetes insípido, perdão. Contraindicado para hipersensibilidade em casos de anúria, gravidez e lactação.
Seus efeitos adversos também dose dependente, desequilíbrio hidroeletrolítico, a hipopotassemia e a hiponatremia, a granulocitose também são contraindicados em paciente com gotas ou em caso de hiperuricemia, insuficiência hepática, trombocitopenia, diminuição do libido e impotência sexual, isso é um efeito colateral muito relatado nos pacientes, principalmente do sexo masculino. Então, evitar a associação com beta-bloqueadores, que também causam esse efeito, tá? Então, o beta-bloqueador com o diurético tiazídico não é uma associação muito bem recomendada, principalmente para homens acima de 60 anos de idade. Pode causar efeito hipotensor também, hipotensão ortostáticas e anorexia. As interações medicamentosas são bem semelhantes dos diuréticos de alça, aumentam as concentrações de glicose sanguínea, podem aumentar o efeito da dopamina, aumentam os efeitos tóxicos do lítio, junto com a amiodarona, podem aumentar os riscos de arritmia associada com a hipopotassemia. Os anti-inflamatórios não esteroidais podem antagonizar os efeitos natriuréticos e pode ser tóxico com a digoxina. Quais são os representantes? Bendroflumethiazida, hidroclorotiazida e a clortalidona. A hidroclorotiazida é hoje talvez o fármaco mais utilizado como diurético, é seguro, tem uma meia-vida longa, o início de ação diurética é de 2 horas, início de ação em 2 horas e pode durar por 6 a 12 horas. As doses são dependentes, de 25 mg a 200 mg dia. Acima de 50 mg começam a aparecer os efeitos adversos. Então, basicamente, a gente pode começar com 12,5 mg até 50, você preserva bem o paciente. A clortalidona também é um fármaco muito usado. Apesar da sua estrutura não ser tiazídica, os seus efeitos são semelhantes. A sua meia-vida é longa, então é uma ação diurética mais longa, né, para um paciente que pode apresentar uma diminuição da frequência. As doses eu não coloquei, mas são de 25 a 50 mg também dia. Para a terceira classe, nós vamos falar dos diuréticos poupadores de potássio. Eles produzem uma natriurese leve, então lembrar que o efeito diurético é bem discreto, promove a excreção de sódio, preservando o potássio. Na verdade, esse é o principal efeito interessante dos poupadores de potássio. Por serem fracos, geralmente são associados a outros diuréticos mais potentes, como a furosemida e a hidroclorotiazida. Clortalidona também é muito comum a sua associação. Essa associação reduz a excreção de potássio, diminui a incidência de hipopotassemia e pode ter efeito diurético aditivo. Hipopotassemia, cuidado, causa intoxicação por digitálico. Os poupadores de potássio são benéficos para evitar esse risco. Regra geral, ele é contraindicado para pacientes diabéticos, porque pode provocar hiperpotassemia, que pode ser fatal nesses pacientes, tá? Então, diuréticos com um paciente diabético não é uma associação muito bem aceita. Existem 2 tipos de poupadores de potássio, aqueles com ação diurética, como é o caso da amilorida e o triantereno, e os antagonistas da aldosterona, como é o caso da espironolactona. Os antagonistas vão bloquear o efeito da aldosterona de promover a síntese desse receptor que capta o sódio, simples e direto, enquanto que a amilorida e o triantereno bloqueiam esse canal específico de cálcio. Como ele não influencia na excreção de potássio, preserva o potássio no sangue, ok? Então, eles são contraindicados em pacientes com hipersensibilidade, hiperpotassemia, gravidez e lactação. Seus efeitos adversos comuns são a granulocitose, reações alérgicas, anafilaxia e a hiperpotassemia. A amilorida é o poupador de potássio mais utilizado, tem o efeito diurético, antihipertensivo e anti-hipopotassêmico. Normalmente é usado em associação com outro diurético para prevenir a hipopotassemia. Baixa biodisponibilidade, não sofre biotransformação, o início de ação diurética é rápido e a meia-vida é de 6 a 9 horas, podendo ter ação durante 24 horas. O outro poupador de potássio é a espironolactona, corresponde a uma lactona de um esteroide de estrutura análoga à da aldosterona. Olha a estrutura esteroide da aldosterona e a estrutura esteroide da espironolactona. Tem um efeito antagônico, se liga ao receptor da aldosterona, mas não faz o seu efeito. É um diurético
antagonista da aldosterona, antihipertensivo e antihipopotassêmico, usado em associação com outros diuréticos. Também ela funciona muito bem com outros diuréticos, é bem absorvida, é óbvio, a sua estrutura é uma estrutura apolar, sofre biotransformação hepática, formando a canrenona, que também é um metabólito ativo. É excretado no leite, então é contraindicado em pacientes que estão amamentando. Pode atuar em receptores estrogênicos, provocando anormalidades menstruais, sensibilidade nas mamas, ginecomastia em homens, diminuição da libido, impotência e galactorreia. A espironolactona não é muito recomendada para pacientes masculinos. A frequência da ginecomastia é muito grande. Existe um uso hoje meio controverso da espironolactona em mulheres que apresentam acne secundária, né, normalmente por uso de anabolizantes. Parece que a espironolactona bloqueia a ação da testosterona no receptor da glândula sebácea. Isso faz com que o paciente melhore o estado acneico, certo? Mas é um efeito off-label. A espironolactona não tem essa indicação. As doses podem variar de 25 a 100 miligramas dia, tá? Outros diuréticos que são menos utilizados, como é o caso da cetazolamida, um inibidor da anidrase carbônica renal, né, está em desuso como diurético, mas é utilizado ainda no tratamento do glaucoma. Os diuréticos osmóticos ou os hiperosmóticos aumentam a osmolaridade da urina, aumentando a diurese. São eles glicerina, manitol e ureia, também são pouco utilizados, mas em ambientes hospitalares ou em pré-exames, ok? Então aqui está o nosso esqueminha, né? Os diuréticos tiazídicos são os diuréticos de escolha no tratamento da hipertensão, podem ser muito bem associados aos inibidores da ECA, aos bloqueadores de canais de cálcio e aos bloqueadores de receptores da angiotensina. Não é recomendada a associação com beta-bloqueadores e outros antihipertensivos, ok? Tá aí a nossa aula completa sobre antihipertensivos. Acesse ao nosso canal, clique aí se você gostou do vídeo e